Bom, então começando a tratar da física do céu, reparem que quando eu falo assim, as primeiras medidas do céu, quem faz medida basicamente é a física, né? A física mede as coisas para entender se tem regras, se tem leis, se tem padrões. Então a gente mede temperatura, mede distância, mede tempo, para saber se existem padrões, se é possível a gente entender o que está acontecendo, né? E em algum momento da história da humanidade começaram a medir o céu, o movimento do céu, posição dos astros no céu, né? Começaram a medir por vários motivos. Por exemplo, o Stonehenge, essa estrutura de pedra aqui, que fica lá no Reino Unido. O Stonehenge é uma estrutura que tem uns 4.000 anos mais ou menos, e que ela tem uma série de pedras alinhadas aqui, de tal forma que em uma data especial no ano, que é 20, 21 de junho, dependendo do ano, o Sol nasce exatamente nessa pedrinha que está alinhada aqui em cima. O disco do Sol passa exatamente por aqui e vai subindo aqui inclinado um pouco para a direita. Então essa foto eu peguei no Apod lá, que eu acabei de citar, né? Astronomy Picture of the Day. Foi publicada dia 20 de junho de 2016, no solstício. Vou falar sobre solstício depois, para quem não se lembra. No solstício de verão deles, no hemisfério norte, que pra gente é o solstício de inverno, né? A gente está no hemisfério sul, dia 20 e 21 de junho. E o Sol nasce exatamente aqui nessa posição, somente no dia 20 e 21 de junho, dependendo do ano. Todos os outros dias do ano, o Sol vai nascer mais para a direita ou mais para a esquerda. Então, se essa estrutura aqui, aliás, mais para a direita ou mais para a esquerda, não. Aqui é o máximo que ele nasce para a esquerda. Depois ele começa a nascer para a direita e vai embora lá para a direita e volta só no outro dia 20 de junho que ele nasce aqui de novo. Então, reparem, se essa estrutura foi montada há uns 4.000 anos e já se sabia exatamente o limite da esquerda que o Sol nasceria naquela posição geográfica, então já se conhecia bem o movimento do Sol no céu, né? Então faz aí muito tempo. Se você pegar as pirâmides egípcias, as principais também têm um alinhamento com a posição do Sol ao longo do ano. Você pega um monte de outras estruturas, então faz milhares de anos que a humanidade consegue medir as posições dos astros, tá? Alguns dados históricos rapidamente. Então, na antiguidade pré-helênica, né, pré-filosofia grega, de 3.000 a 1.000 anos antes da Era Comum, o que a gente tinha, ou antes de Cristo, né, para quem é cristão, você teve pirâmides, templos, como eu acabei de colocar, monumentos, pedras, enfim, várias coisas orientadas, estruturas orientadas segundo algum aspecto astronômico. Então eram estruturas orientadas de acordo com quem conhecia o movimento do céu. Esse conhecimento do posicionamento do Sol ao longo do ano, do mês, do dia, enfim, da Lua e das constelações, serviu como base, né, para o desenvolvimento da agricultura e de viagens ao redor do planeta, né? Então, claro, você começa a entender que tem mais fruto, mais folha, tem mais alimentos quando o Sol está numa determinada posição, que hoje a gente chama de verão, de primavera, de inverno, etc. Então você começa a reconhecer que o posicionamento, se você estudar a posição do Sol, da Lua, dos astros ao longo dos anos, você consegue melhorar o cultivo de alimentos, consegue saber melhores épocas para viajar, para procurar outros alimentos, para caçar, etc. Então o nascimento da astronomia, ele nasce junto com a física, junto com a agricultura, junto com a geometria, tá? Com a geografia, enfim, com tudo isso, né? Algumas ideias que são fundamentais. Primeiro, o Tales. Vocês devem conhecer o Tales, lá tem o Teorema de Tales, que usa bastante na matemática, né? Tales de Mileto desenvolveu uma série de coisas. E com relação à astronomia, o Tales afirmava que a Terra deveria ser uma superfície plana, tá? Nenhuma relação com Terra plana de hoje, vamos ver porquê, né? Mas ele... Gata, dá licença. Dá licença. Pronto, foi embora a gata. O Tales, ele tinha a ideia de que a Terra
era plana, quer dizer, não tinha ideia da esfericidade da Terra, mas, no entanto, ele afirmava que ela deveria ser flutuante. E isso aqui é revolucionário. Esse flutuante é revolucionário, né? Por qual motivo? Porque ele falava assim, bom, eu vejo o Sol nascer de um lado do planeta, dá a volta, se põe, e no outro dia o Sol nasce de novo, perto de onde ele nasceu no dia anterior. Então ele deve ter dado a volta ao redor do planeta. A Lua também, mas é um pouco deslocado para a esquerda, um pouco para a direita, as estrelas também. Então ele fala, bom, a Terra só pode estar flutuando, porque os astros estão saindo de um lado e voltando do outro e dando a volta ao redor desse corpo onde a gente está, né? Então ele fala assim, ela não deve estar presa em lugar nenhum, porque os outros corpos estão dando a volta ao redor dela. Então isso é fundamental. Então a gente está flutuando em algum lugar. Isso foi revolucionário na época. Até hoje, né? Se você parar para pensar que a gente está solto no espaço, ainda é meio estranho, né? Mas a gente está, enfim. Não é bem solto, mas a gente fala disso mais para frente. Mas é uma ideia importante aqui, 600 anos antes da Era Comum. Ele vem com esses argumentos. Um pouquinho depois, então, o pessoal começou a explorar mais esse tema. Um pouco depois, Pitágoras, Aristóteles e Eudóxio, então Pitágoras 500 antes da Era Comum, Aristóteles e Eudóxio 350, começam a trabalhar melhor, e aí já no modelo de Terra esférica, até por outras noções de viagens, de percursos, enfim, e circundadas por 10 esferas concêntricas, contendo estrelas e planetas. E aí surge, a partir daqui do Aristóteles e Eudóxio, com base nas 10 de Pitágoras, o primeiro modelo de universo. E esse é o ponto principal. Você tinha, na verdade, assim, várias histórias para explicar a origem do universo, né? E o que era o universo. Então tinha a história de que o universo era que a Terra era uma casca de uma tartaruga que flutuava pelo mar, de não sei de onde, um elefante. E histórias mitológicas, místicas, que incluíam mitologia, incluía teologia, incluía Deus no meio das explicações, tinham muitas. Mas aqui com Aristóteles, 350 a.C., é que surge o primeiro modelo físico, que não exige a explicação de algo que não se pode olhar, que não se pode medir, tá? Como algo divino. Então, o primeiro modelo de universo sem usar recursos metafísicos, sem usar recursos que não podem ser medidos, recursos de religiosidade, de espiritualidade, surge aqui com Aristóteles. Tá? E como que é esse modelo? Para explicar Sol, Lua, estrelas, etc. Então ele tem a seguinte característica. A Terra no centro, esférica. Depois da Terra, sólida, o ar. Então é como se fosse aqui o solo, né, e a atmosfera, o ar. Acima do ar, o fogo. E em volta da Terra, que não dá para ver aqui no desenho, em volta da Terra, água, nos mares e oceanos, enfim. Então você tinha terra, água, na superfície, ar e fogo. Por que o fogo está acima do ar? Basicamente porque você observa isso, né? Se você faz uma fogueira, para onde vai o fogo? Vai para cima, né? Então a observação, a ideia voltando aqui, para você ter um modelo de um universo, a ideia do Aristóteles era de que você pudesse comprovar o que você está falando. Então, se o fogo, quando você aquece uma fogueira, alguma coisa, o fogo sobe, então ele fala, bom, o lugar do fogo natural deve ser acima do ar. A gente não consegue ir lá, mas deve ser lá para cima. Tá, e depois dessa Terra formada de terra, água, ar e fogo, o que você tinha? Então, depois tinha a Lua, depois Mercúrio, Vênus, aí o Sol na quarta camada, depois Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas na última camada. Aí a primeira pergunta. Bom, mas já se conhecia Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno? Enfim, o Sol e a Lua tudo bem, né? Que é fácil da gente ver, né? E os outros planetas? Bom, conhecia, né? Em que sentido? Então vamos observar uma coisa. Se você abre aqui, eu estou usando o Stellarium para simular o céu, né? Depois eu explico. Mas se você olha para o céu num dia e está assim, ó, num lugar
sem poluição, que nem São Paulo. Tem que ir para o interior de Minas, interior da Bahia, aí você vai ver um céu bonito, cheio de estrelas, mas enfim, se você olha para um céu assim, tem 1 milhão de estrelas, mas algumas são mais fortes. Essa aqui, por exemplo, né, tá mais forte, essa aqui embaixo também está mais forte. E além de ser mais fortes, tem algumas estrelas que não ficam numa posição fixa ao longo do tempo. Então, eu vou colocar aqui uma grade aqui só para simular. Então, esses riscos são as constelações que a gente está acostumado. Constelação de Peixes, Escorpião, Áries, Touro, Virgem, etc. Essas estrelas que formam as constelações, elas não se deslocam umas com relação às outras do nosso ponto de vista. Então, se eu olhar para elas hoje, elas vão estar mais ou menos com essa estrutura, né? Se eu tirar aqui a grade. E se eu olho no outro dia, vai continuar aquela estrutura, no outro dia também. Mas tem algumas estrelas, entre aspas, no céu, que conforme o tempo passa, eu vou adiantar o tempo aqui. Hoje, dia 12 de dezembro, né? Então eu vou para o dia 13, 14, 15, 16, 17, no mesmo horário. Repare o que aconteceu com essa daqui. As outras estrelas todas estão se movimentando em conjunto. Ó, se eu vou adiantando o dia ou acelerando, enquanto algumas estrelas estão andando em conjunto, quase todas do céu, algumas se destacam. Quem está passando ali é a Lua, né? Tá, então dia 22, 23, a Lua vai estar passando por aqui, assim, nesse horário, 7h45 da noite. O que acontece? Essas estrelas que ficam se deslocando pelas outras, então eu vou tirar aqui a estrutura, ó. Tá vendo? Todas estão caminhando normal e algumas passam aqui rapidamente. Essas que passam pelas outras, na verdade não são estrelas. Hoje a gente entende, ou são planetas ou satélites, né? A Lua que é um satélite, ou esse vermelhinho que é Marte, que é um planeta, né? Então, voltando aqui para o dia 12, se vocês olharem hoje, dia 12, Marte está na constelação de Virgem, ou de Peixes. Estou colocando aqui rapidinho, porque eu não quero gastar tempo com isso agora. Tá aqui. Marte hoje, dia 12 do 12, está na constelação de Peixes. Tá? Com essa proposta aqui, né? Tudo bem. Se você olha daqui um tempo, vou adiantar os dias, ó. Marte vai indo para a constelação de Áries, reparem. Ó, dia 21 a Lua chega em Peixes, 22, 23, depois a Lua já está em Áries. E Marte vai chegar em Áries lá para o dia 6, 10, 15 de janeiro, aqui 16 de janeiro, Marte está chegando aqui em Áries, né? Enfim, tá, depois vai para Touro e assim por diante. Isso. Então, como que o Aristóteles vai montar o modelo baseado no número mágico 10 de Pitágoras, né? Então, ele vai colocar assim: de acordo com o período de trânsito de cada corpo no céu, ele vai adotar uma ordem. Então, por exemplo, a Lua. Se a Lua hoje, como a gente viu aqui, né, num dia qualquer, cadê? A Lua estava no dia que ela passa aqui. A Lua passa em Peixes no dia 23 de dezembro. Se eu for adiantando aqui, passar mais quase um mês, 23, aqui, a Lua volta para Peixes, ó, no dia 20 de janeiro. Então dá quase um mês. Então ele falou assim, bom, se a Lua passa por todas as constelações em um mês, mais ou menos, né, 28 dias, então ela que deve estar mais perto daqui. Deve girar aqui mais pertinho, porque ela passa mais rápido por todas as estrelas que estão lá no fundo. Entendeu por que está no fundo aqui as estrelas do modelo aristotélico? Porque essas giram todas juntas, que são as constelações. Elas giram juntas. A Lua, então, passa por todas as constelações do zodíaco em um mês. Mercúrio leva 3 meses. Se você olha hoje, Mercúrio hoje está em Peixes. Então, depois ele vai lá para Áries, para Touro, etc. E ele demora 3 meses para voltar para Peixes. Vênus, 8 meses. Então, ele foi colocando na ordem. Então, a Lua é 1 mês, depois Mercúrio 3 meses, Vênus 8 meses. E ele foi colocando. O Sol leva quanto tempo? 12 meses. Se hoje o Sol... Vou colocar aqui rapidamente, ó. E cadê já o dia de hoje? Perdi até o dia de hoje, né? Aqui, dia de hoje. Tá, 12 do 12. Voltei aqui. Se hoje o Sol está se pondo aqui, cadê ele? Ó,
Hoje o Sol está em Escorpião. Tá vendo? Dá pra gente brincar com isso depois, né? Mas hoje o Sol está em Escorpião. Então, aquela história do signo, depois a gente conversa, né? Tem gente que acredita nessas coisas, já que quem nasceu hoje, dia 12/12, então é de Escorpião, porque o Sol está em Escorpião, enfim, isso daí é um rolo danado. Mas enfim, o fato é que ele foi colocando nessa ordem, então a Lua, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol, que leva 12 meses para dar a volta, Marte leva 2 anos, Júpiter 12 anos e Saturno 30 anos, aqui por último. Então Saturno leva 30 anos para dar uma volta por todas as constelações. Curioso é que, a olho nu, sem telescópio, a gente só consegue ver até Saturno. Tá? Se a gente colocar um telescópio, enfim, deixa eu adiantar aqui para mais tarde, ó, fazer o Sol se pôr rapidamente. Vamos, filho. Bom, tá aqui, eu lembro que eu falei que está chegando próximo Júpiter e Saturno? Esses dois dá para a gente ver assim, a olho nu, né? Tem um pontinho aqui que deve ser ou a Estação Espacial Internacional ou algum satélite. Enfim, a olho nu a gente vê como estrelinha, né? Se a gente usar um telescópio, a gente vai ver assim, né? Tá? Dependendo do telescópio, da capacidade, a gente vai ver Júpiter bonito, assim, com suas luas que o Galileu descobriu, etc. Mas aí precisa ter um telescópio. A olho nu a gente consegue ver como uma estrela brilhante, né? Tá. Não assim, bonito desse jeito. Vou pausar aqui de novo. Bom, Urano, Netuno, Plutão, aqueles outros corpos, só muito mais recentemente com telescópios muito bons que a gente conseguiu identificar, né? Houve outras propostas aqui. Então, o Heráclito, por exemplo, 330 a.C., ou antes da Era Comum, ele sugeriu um modelo com 2 centros, que a Terra fosse o centro de todo o universo, mas que o Sol fosse um outro centro só de Mercúrio e de Vênus. E ele não sugeriu isso à toa, né? Não é uma invenção à toa. É porque a gente só vê Mercúrio e Vênus pertinho do Sol. Tá? Se você olhar para o céu... Cadê aqui? Volta, meu filho. Quando o Sol está se pondo... Espera aí. Bom, isso aqui eu vou acabar gastando muito tempo aqui para abrir o programa. Mas quando o Sol está se pondo, você pode ver Mercúrio e Vênus em alguma outra data, né? Se pondo logo na sequência ou nascendo junto com o Sol. Você nunca vê Mercúrio e Vênus meia-noite, por exemplo, depois de 6 horas que o Sol se pôs. Eles sempre estão se pondo junto com o Sol ou nascendo junto com o Sol. Então o Heráclito falou, bom, pelo jeito eles estão girando ao redor do Sol e o Sol girando ao redor da Terra, né? Porque eles se põem e nascem junto com eles. Claro que isso vai ajudar também a gente a entender depois o modelo copernicano, né? Outra proposta também do Aristarco, 280 a.C., ele sugere que é a Terra que está em rotação e translação ao redor do Sol junto com os outros planetas. Tá? Isso faz 2.300 anos mais ou menos. Mas ele até tinha alguns argumentos de movimento, etc., mas eram muito fracos para a época. Então não ganhou muita repercussão. Por fim, foco da aula, o modelo aristotélico ptolomaico, né? A gente falou do Aristóteles e da proposta dele em cima do modelo de Pitágoras, de Eudóxio e com o Hiparco, etc. Com o Heráclito, né? E agora a consolidação desse modelo com a contribuição do Ptolomeu. O Eratóstenes, por exemplo, em 250 a.C., ele calculou a curvatura da Terra usando como referência a inclinação da luz do Sol em determinadas cidades, né? Então, em uma cidade, acho que era Alexandria e aqui era Siena, alguma coisa assim, em uma cidade a luz do Sol, quando era meio-dia, batia de uma forma inclinada, assim que dava um ângulo alfa aqui. Em outra cidade, no mesmo horário, a luz do Sol batia exatamente na vertical. Como ele percebeu que a luz do Sol vinha toda em raios paralelos, chegando aqui na Terra, ele falou, bom, essa diferença está porque tem uma curvatura, por isso que dá esse ângulo alfa, que é o mesmo ângulo alfa aqui,
com relação ao centro da Terra, e dá para fazer uma regra de 3 e calcular o raio da Terra. Tá? A gente não vai fazer agora. O Hiparco, pouco tempo depois, então eles foram contribuindo com a evolução do modelo aristotélico, né? O Hiparco é um dos astrônomos mais incríveis que já pisaram aqui na Terra. E o Hiparco ele vai primeiro fazer um catálogo de estrelas, ele vai conseguir catalogar 800 estrelas. Então lembra, se você está olhando aqui para o céu à noite, o Hiparco ia fazendo assim, né? Pegava uma constelação aqui, sei lá, Capricórnio. Então a constelação de Capricórnio tem essas estrelas principais e ele foi mapeando. Bom, tem aqui 7 estrelas principais de Capricórnio, Alfa, Beta, Gama, Teta, tá. E aqui dentro desse triângulo de Capricórnio tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí essa aqui tem tal. E ele foi catalogando quantas estrelas tinham visíveis a olho nu, né? Sem telescópio, não tinha telescópio na época. Chegou num catálogo com 800 estrelas, de brilhos maiores e menores aqui, em 6 níveis de brilhos. Também calculou perfeitamente a duração das estações do ano, a distância da Terra até a Lua, quando ocorriam eclipses. Descobriu a precessão dos equinócios, que a gente vai falar depois sobre isso. E montou um sistema de epiciclos. Como que é esse sistema de epiciclos? Se você observar a posição, por exemplo, de Marte ao longo dos dias, então num dia Marte, você tira a foto do céu, Marte está aqui. No outro dia você tira a foto do céu, Marte está aqui, com relação a essas estrelas de fundo, né? No outro dia, aqui. No outro dia, aqui. Se você vai pegando dia por dia, eu peguei aqui as datas, né? Então, aqui é a constelação de Virgem. Na verdade é da direita para a esquerda aqui. Então aqui, dia 5 de dezembro, não é desse ano, tá? É 2013 aqui. 5 de dezembro, depois 9 de dezembro, ele está aqui com relação às estrelas que formam Virgem. 15 de dezembro, 21 de dezembro, e ele vem vindo. Quando chega em janeiro, 10 de fevereiro, 17 de fevereiro, 26 de fevereiro, ele começa a voltar. 6 de março, 13 de março, e depois ele vai para frente de novo, quando chega em junho, 7 de junho, enfim. Tá? Então, existe esse movimento de retrogressão, né? Um movimento de voltar para trás. Marte está vindo para frente, de repente ele volta para trás, depois vai para frente de novo. Como explicar isso? No modelo aristotélico, se você volta aqui no modelo aristotélico, esse aqui não, esse aqui, Marte só estava indo para frente, sempre em um só sentido. Então, como explicar que ele vai, de vez em quando ele volta e depois vai de novo para frente? Aí o Hiparco resolve esse problema com os epiciclos. Ele vai dizer assim, olha aqui Marte. Marte está girando em volta de um círculo, que é um deferente, e esse círculo gira em volta da órbita principal. Então é uma orbitinha em volta de uma orbitona principal e a Terra aqui no centro. De tal forma que, dependendo da velocidade com que Marte está girando aqui, a gente vai ver essa situação. O planeta está aqui, um planeta qualquer. Ele está girando ao redor do centro, mas também está girando ao redor desse ciclo, do epiciclo. Então ele vai acaba fazendo um laço, tá vendo? Faz um laço, faz outro laço, faz outro laço. E isso acontece com vários planetas. Então, se você reparar, Marte faz isso aqui, dá esse laço no céu, e Júpiter também, Saturno também, enfim. Então, o Hiparco vai produzir esse modelo com epiciclos aqui, com uma velocidade bem calculada, para dar aquela volta em 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do planeta, né? E aí a gente chega na última figura, que é o Cláudio Ptolomeu. Cláudio ele vai deixar isso registrado num livro que a gente conhece como Almagestum, em árabe, né? Que foi a tradução que chegou para a gente depois do Renascimento Europeu. E ele está ali, 150 já da Era Comum, né? Depois de Cristo. E ele faz uma síntese, Ptolomeu, de todo o conhecimento grego, árabe, norte-africano sobre astronomia. Então, dos egípcios, dos gregos, dos romanos, etc. Ele faz uma síntese, principalmente baseado no modelo do Aristóteles, só que com todas as correções do Hiparco, do Eratóstenes, do Heráclito, todas essas correções, e ele monta um modelo tão redondinho que consegue prever
exatamente quando serão as estações do ano, quantos dias duram o ano. Hoje a gente não tem esse negócio de ano bissexto, essas coisas. Já estava aqui, então ele coloca esse ano bissexto, as fases da Lua, quando que vai ter eclipse, quando que vai ter uma conjunção como de Marte e Júpiter agora, de Saturno e Júpiter. Corrige os períodos de rotação, cálculos de previsões, de climas, uma série de coisas. Esse modelo fica tão redondinho, que ficou conhecido, né, como modelo aristotélico-ptolomaico, porque ele começou, quem deu a base foi Aristóteles, e até o Ptolomeu que consolidou. Essa é uma das imagens bonitas aqui da Lua, Mercúrio, Vênus, naquela ordem, né, que foi estabelecida pelo Aristóteles, mas já com os tempos todos corrigidos. Aqui no firmamento, as constelações, né? E aqui a gente já tem um céu divino, né? A gente já está pós-era cristã, então você já tem aqui a residência de Deus, né? O céu como residência de Deus, depois das estrelas. Para concluir, então, por mais de 1.300 anos, desde lá do século II até o século XV da Era Comum, o sistema aristotélico ptolomaico foi aceito e trabalhado como paradigma vigente. O que é um paradigma vigente? Uma verdade. Tá? Uma verdade científica, comprovada. Pensa, 1.300 anos é ano para burro, né? Ano para caramba. E a Revolução Copernicana que transforma essa visão, que a gente vai começar a ver daqui umas 3 semanas, 2, 3 semanas aí. Tá? Mas a gente vai explorar mais agora esse modelo que durou tanto tempo como verdade e que ainda funciona pra gente em vários aspectos. Tá? Então, bons estudos aí. Até semana que vem. Bom começo de 4º bimestre.